Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no contexto da Quaresma. O evangelho sugerido para hoje é a vocação de São Mateus, porém o foco não é a sua vocação, mas o fato de Jesus comer na casa de pecadores, mostrando que veio, como ele mesmo vai dizer, não para os sadios que não precisam de médico, mas para os doentes, isto é, os pecadores. Jesus vem à terra, encarna-se para vir até nós, pecadores, para nos abraçar e nos conduzir ao céu, convidando-nos à conversão. Muitos que se veem pecadores pensam que Deus nem sequer olha para eles. Não é verdade. Como todo bom pai, o filho que está doente é objeto da sua maior atenção e carinho. Deus nunca deixa de nos amar. Jesus quer vir à nossa casa, assim como fez com São Mateus. Abramos as portas do nosso coração para ele. Dando continuidade à nossa série sobre a vida de Jesus, estamos vendo os seus momentos derradeiros. Veremos hoje a última ceia e o início da oração no horto. Estando todos em silêncio à mesa, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e entregou-o aos discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim." O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. Assim como o pão foi partido e o vinho tomado, o corpo de Jesus foi partido e seu sangue derramado por nós. Comendo o pão e bebendo o vinho, demonstramos que cremos neste fato. Mostramos que nos arrependemos de nossos pecados e que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Enquanto participavam da ceia, os discípulos perceberam o sofrimento de Jesus. Uma atmosfera de tristeza contagiou a todos e comiam em silêncio. Finalmente, Jesus disse: "Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá." Os discípulos ficaram surpresos e entristecidos com aquela declaração de Jesus, e cada um começou a examinar seu coração para ver se havia nele algum mau desígnio contra seu mestre. Um após o outro perguntava: "Porventura, sou eu, Senhor?" Só Judas permanecia calado. Isso fez com que todos os olhares se voltassem para ele. Percebendo que estava sendo observado, também perguntou: "Acaso, sou eu, mestre?" Jesus lhe respondeu em tom solene: "Tu o disseste." Jesus havia lavado os pés de Judas, mas isso não fez com que amasse o mestre mais do que antes. Ficou aborrecido porque Cristo havia feito o trabalho de um servo. Agora ele sabia que Jesus não seria rei, e isso fez com que ficasse mais determinado a traí-lo. Ao perceber que seu intento havia sido descoberto, não teve medo. Levantou-se zangado e rapidamente deixou a sala para realizar seu plano perverso. A retirada de Judas foi um alívio para os que ficaram. O rosto de Jesus iluminou-se e a nuvem de tristeza se dissipou. Cristo, então, conversou com eles durante algum tempo. Disse que ia para a casa de seu pai e que prepararia um lugar para eles e retornaria para levá-los consigo. Prometeu enviar o Espírito Santo para que fosse o mestre e consolador deles. Disse-lhes que orassem em seu nome, e certamente suas orações seriam atendidas. Jesus então orou por eles, pedindo a Deus que os livrasse do mal e que amassem um ao outro, assim como ele os amava. Jesus orou por nós do mesmo modo que orou pelos discípulos, dizendo: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim,
por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A vida do Salvador na terra foi uma vida dedicada à oração. Passou muitas horas a sós com Deus e, com frequência, suas preces sinceras subiam ao trono celeste, buscando sabedoria e força de que necessitava para sustê-lo em sua obra e para guardá-lo de cair nas tentações de Satanás. Depois de haver comido a Páscoa com seus discípulos, Jesus foi com eles ao jardim do Getsêmani, onde costumava orar. À medida que caminhava, conversava com eles e os ensinava. Mas quando se aproximaram do jardim, tornou-se estranhamente silencioso. Durante toda a sua vida, Jesus estivera em comunhão com o Pai. O Espírito de Deus havia sido seu guia e apoio constantes. Por todas as obras que havia feito, sempre glorificara o Pai, dizendo: Eu nada posso fazer de mim mesmo. A terrível noite de agonia para o Salvador começou quando se aproximou do jardim. Parecia que a presença de Deus, que até então o sustentara, não mais o acompanhava. Começou a sentir o que significa separar-se do Pai. Cristo devia tomar sobre si os pecados do mundo, e quando eles foram colocados sobre si, parecia mais do que podia suportar. A culpa do pecado era tão terrível que foi tentado a pensar que Deus não mais o amava. Quando sentiu a enorme aversão de Deus ao pecado, deixou escapar essas palavras: A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus deixou os discípulos próximo à entrada do jardim, exceto Pedro, Tiago e João, com os quais entrou no horto. Eram eles seus mais sinceros discípulos e seus companheiros mais chegados, mas não podia suportar que eles testemunhassem sua intensa agonia. Disse-lhes: Ficai aqui e vigiai comigo. Caminhou alguns passos adiante e caiu prostrado no chão. Sentia que o peso do pecado separava-o do Pai. Tinha diante de si um abismo tão grande, tão profundo, tão negro que tremia diante dele. Cristo não sofria por seus pecados, mas pelos pecados do mundo. Que lição nós podemos tirar de hoje? São João, ao narrar a última ceia que ocorreu na quinta-feira à noite, na véspera da sua morte na cruz, começa dizendo que nesta noite Jesus chegou a um amor sem igual. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Saibamos agradecer a Deus por ter este amor tão grande por nós, sendo que somos tão pecadores. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.